Gente, hoje, a respeito, falar mais, né? A gente fala todas as vezes, mas vamos falar um pouco mais especificamente da pessoa de Jesus. Fala assim: Jesus Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Glória a Deus. João capítulo 1. Eu tenho uma versão da Bíblia que eu gosto muito de ler. Não dá para eu emprestar para ninguém agora, porque eu estou lendo, né? É uma Bíblia exatamente igual a essa que você tem todos os versículos que você tem. Eu já falei dela aqui. Tem todos esses versículos que tem exatamente igual que está na sua Bíblia, só que ela está em ordem cronológica, que chama. Né? Então ela foi, os estudiosos pegaram a Bíblia inteira e, vamos dizer assim, desmontaram, né, todas as peças delas, todos os versículos dela, e montaram de novo, de acordo com o que eles entenderam que aconteceram os fatos. Então a Bíblia vai narrando fatos, coisas que foram acontecendo, e foram acontecendo em épocas diferentes, né? Os fatos que a Bíblia vai narrando, as coisas que a Bíblia vai contando. Então esses estudiosos pegaram essa Bíblia que você tem aí inteirinha, destrincharam ela, colocaram ela, desmontaram ela, e sem mudar nada, sem mudar nenhum texto, sem mudar nenhuma palavra, eles montaram ela novamente, mas colocando todos os versículos de volta na Bíblia, na ordem que eles entendem que aconteceram. Então a minha Bíblia, essa Bíblia, ela começa com esse versículo aqui, de João 1:1, que entende-se que é a primeira coisa, em ordem cronológica, que a Bíblia relata, né? Dizendo do princípio. O princípio de quê? O princípio de tudo, né? Então está dizendo assim, o primeiro versículo dessa minha Bíblia é: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Tem muitas pessoas que não entendem bem essa questão de Deus. Quem é Deus? Tem muita gente que não entende. Às vezes pessoas que são até entendidos da Bíblia, que são até crentes maduros, tal, que não entendem bem disso. Como é que é Deus? Deus não é um só, né? Então como é que pode se dizer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo? Tem muita gente que luta com isso, né? Tem dificuldade com relação a isso. Não vou ser eu querer assim a esclarecer tudo isso, porque eu não tenho essa capacidade, mas a gente vai falar um pouco disso. Aqui diz: no princípio era aquele que é a palavra. Em algumas versões diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Então no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. A gente vai ler, deixa marcadinho aí em João, e vai mais para frente em Hebreus, no capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Mais para frente, vai ter as cartas de Paulo. A última carta de Paulo foi a Filemon, depois vem Hebreus. Hebreus também talvez tenha sido uma carta escrita por Paulo, mas não se tem certeza disso. Hebreus, capítulo 1, diz assim, olha: há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele, o Filho, né, se assentou à direita da majestade de Deus nas alturas. Amém? Então a gente leu lá em 1 João que no princípio era o verbo, e quando fala que no princípio é o verbo, ou então no princípio é a palavra, Jesus é chamado de a palavra, Jesus é chamado de o verbo, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai
a não ser por mim, né? Ele é a palavra de Deus, e aqui diz que ele é a expressão exata de Deus. Então a gente pode entender sem medo, e a gente, revelação completa, a gente só vai ter quando a gente chegar diante de Deus, amém? Que a palavra de Deus fala que aí a gente vai conhecer Ele como Ele é, né? Que Jesus, quando Ele dizia assim, olha, quem vê ao Pai, vê a mim, é porque Ele está dizendo que Ele é de fato Deus, né? O nosso Deus é 3 em 1, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, e eles são um só, é Deus único mesmo, é Deus único. E aqui a gente lê em Hebreus que Jesus é a expressão exata de Deus. A maneira que a gente pode conhecer Deus, porque Deus é Espírito, então a gente não teria acesso a conhecê-lo, a saber como Ele é vendo Jesus. Quando perguntaram para Ele, disseram para Ele assim, ei Jesus, mostra Deus para a gente, que isso vai fazer a gente satisfeito, vai tornar a gente satisfeito. E foi Filipe que pediu isso para ele. Ele falou, né? Eu já repeti isso várias vezes aqui, né? Ele falou, Filipe, você está pedindo para eu te mostrar o Pai? Está pedindo para eu te mostrar a Deus? Quem vê a mim, está vendo Deus. Então, o Deus que nós conhecemos, o Deus que se mostrou para a gente, é Jesus Cristo, né? Por isso que lá em Isaías fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, me ajuda aí gente, Maravilhoso Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da Eternidade, e ele é chamado de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco, né? Então, Deus se manifestou a nós, se tornando um de nós, e veio a ter conosco. Por isso que o Josias mencionou aqui, né, que quando chegaram lá no Pedro e falaram assim, você é um deles, você parece com ele, né? Então ele se fez como nós, e andou aqui conosco, viveu, habitou entre nós. A gente voltando lá em João, onde a gente começou a leitura, diz assim, vou ler novamente aquele pedaço que a gente leu. João 1, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Então Jesus estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Aí ele, Jesus, fez todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. No versículo 10, diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo. Então, aqui ele se tornou Emanuel, Deus conosco, né? Então, aquele que era Deus, que estava com Deus, que é parte de Deus, podemos dizer assim, né? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Lá em Hebreus, onde a gente leu agora, e a gente não precisa voltar lá, a não ser que você esteja aberto, só corre com o dedo, fala que todo o universo foi feito por ele, né? E fala que tudo que existe está sustentado pela palavra dele. Então quando Deus disse, haja luz, era Jesus ali criando as coisas, né? Haja luz, e a luz houve, e a luz está aí, sustentada pela palavra dele. Quando ele diz, haja vida, que as coisas se constituam, que a terra se estabeleça, que os animais cresçam, tudo sustentado pela palavra dele. Então tudo depende do nosso Senhor, amém? Amém. E é interessante que quando Jesus esteve aqui na terra, ele veio exatamente para mostrar para a gente como era o Pai, mas ele já vinha se manifestando de maneira interessante. A gente pode entender que todas as vezes que Deus se mostrou de alguma forma aos homens, de alguma forma, era Jesus se manifestando, porque Deus se expressa através de Jesus. Lá diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Quando, por exemplo, Moisés estava lá ali perto da sarça ardente, que ele falou assim, Deus, deixa eu ver a tua face, né? E Deus respondeu para ele ali, olha, não dá para você me ver, porque você não vai resistir, você não tem estrutura para me ver agora, eu vou deixar você me ver de relance, né? Eu creio que ali foi Jesus quem se mostrou
né? Porque Jesus é a expressão exata do Pai, Jesus é a expressão exata de Deus. Quando, como Josias disse, que Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha de fogo ali, né? Porque eles não se prostraram diante de um falso Deus, de um falso rei ali, eles não se prostraram, e eles foram lançados na fornalha de fogo, e as pessoas, e eles seriam pulverizados ali na hora, eles seriam torrados ali na hora, só que eles ficaram caminhando ali dentro daquela fornalha de fogo, né? E as pessoas vendo eles ali, ué, como é que eles não morreram, o que aconteceu? E eles foram lançados lá em 3, e as pessoas olhavam e viam 4 pessoas ali, né? Eu creio que provavelmente era Jesus que estava ali com eles, né? Falando, olha, tá vendo, vocês foram fiéis a mim, eu estou aqui com vocês, né? E o interessante foi o seguinte, que antes deles serem lançados na fornalha de fogo, e eles não negaram a Deus, não negaram ao Senhor, e eles pegaram e falaram assim, olha, mesmo que Deus não livre a gente, porque eles corriam, eles iam morrer mesmo, ali era para ser jogado e para ser morrer, só que eles criam que Deus poderia livrá-los, né? Eles falaram assim, ó, mesmo que Deus não livre gente, que Deus não salve a gente de morrer aqui agora, a gente não vai ajoelhar diante dessa estátua, porque a gente sabe quem é Deus, mesmo que a gente morrer aqui agora, a gente está sossegado. E eles foram lançados ali, né? E o Senhor esteve com eles, e o Senhor os resgatou e os salvou, né? E em muitas situações é Deus. Por exemplo, quando Noé saiu da arca ali, tá? E fala assim, e disse-lhe Deus, a palavra de Deus é Jesus, né? E disse-lhe Deus, eu serei contigo, e esse será um sinal para com você, de que eu vou estar sempre com você, sempre que aparecer o arco-íris, é um sinal da nossa aliança, de que essa destruição pelas águas que aconteceu, elas não vão ocorrer mais nessa escala, né? Então, sempre que há uma manifestação da palavra de Deus, e disse Deus, você pode crer ali, que a palavra de Deus é Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós, amém? E voltando lá em Hebreus, se você fechou, me desculpa de eu não ter avisado para você ter fechado. Voltando lá em Hebreus, no capítulo 1, diz então, Hebreus 1:1, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Interessante aqui que o próprio Deus, Jesus, fez a purificação dos pecados, e tem sido sempre assim. Quando Deus, ele se mostrando na história, quando ele fez um pacto com Abraão, né, então ele fez um trato com Abraão, Abraão, olha, você crê em mim e eu vou te abençoar, eu vou ser com você crê em mim e eu vou te abençoar. Havia um hábito naquela época, e isso era um costume de cultura realmente, né? Que as pessoas faziam um pacto, quando era um negócio para valer. Aqui a gente usava aquela expressão antigamente, não se usa mais, né? O cara fala, ó, eu dou um fio do meu bigode, o Paulo pode fazer isso daí na boa, que ele tem uns bigodão, né? Então, a gente era usada essa expressão para dizer assim, ó, eu dou minha palavra, é honra, ó, estou dando um fio do meu bigode para dizer que isso aqui que eu estou falando, e a pessoa fazia valer mesmo, né? Aquilo lá representava a honra. E era feito um ritual, vamos dizer assim, era feito de pacto que as pessoas faziam. Elas sacrificavam animais, elas cortavam esses animais no meio, né? E colocavam um lado do animal aqui e o outro lado do animal ali. Pode ser estranho para a cultura da gente, mas para eles era isso. Por exemplo, Abraão fez isso, né? Ele sacrificou ali um cordeiro, acho que um boi, uma coisa, para aquele pacto que Deus estava fazendo com ele. E ele sacrificou a mando de Deus e colocou esses animais
postos dessa forma, metade de um lado, metade do outro, e as duas pessoas que estavam fazendo o pacto, isso era válido mesmo. Elas pegavam e davam as mãos e andavam entre aqueles dois animais. Isso era um pacto de sangue. Quer dizer o quê? Olha, nós fizemos um pacto que a gente não vai quebrar. A gente combinou isso daqui, a gente não vai quebrar. E tinham testemunhas vendo aquilo e viam aquilo era um pacto de sangue e ele era levado muito a sério. E é interessante que Deus fez esse pacto com Abraão, e Abraão preparou tudo do jeito que tinha que ser, os animais um de um lado, outro do outro, mas Deus fez com que Abraão caísse no sono, né? E não participasse do jeito normal que seria esse pacto, e ele, Deus, sozinho, passou no meio daqueles animais. Por que ele fez isso, né? Por quê? Porque ele sozinho ele garante. Por Abraão não dava para ele garantir. Abraão, por mais santo que tenha sido, por mais bênção que tenha sido, é o nosso pai na fé, né? Mas Deus não, ele fez não. Deixa comigo, Abraão, eu mesmo passo sozinho, e eu cumpro por mim e eu cumpro por você. E glória a Deus por isso. Está dizendo aqui, em Hebreus, onde eu acabei de ler, que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então ele mesmo se incumbiu de fazer a purificação dos nossos pecados. Ele mesmo, porque se dependesse de nós, não seria perfeito. Se dependesse de nós, não seria garantido. Então ele mesmo, Jesus, ele se incumbiu de fazer essa purificação dos nossos pecados, né? Por isso, que lá também, voltando a falar de Abraão, quando Deus pediu a Abraão uma prova de fidelidade, e falou para Abraão assim: Abraão, o bem mais precioso que você tem é o seu filho. Abraão só tinha um filho com Sara, né? Ele só tinha um filho, era o filho querido dele, era o filho amado dele, um filho que ele teve muito velho, dado por Deus, nascido por milagre. E Deus chegou nele e falou assim, para ver se ele estava firme mesmo, se ele cria mesmo que Deus era o pai dele, o Todo-Poderoso, se ele confiava em Deus plenamente. Deus chegou nele e falou assim: olha, sacrifica o teu filho, né? Sacrifica o teu filho no altar, sacrifica ele para mim. E Abraão prontamente pegou o filho e levou para fazer o sacrifício, né? E na hora que ele ia sacrificar, o Isaac, o filho de Abraão, chegou nele e falou: ei pai, nós não vamos fazer um sacrifício? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Isaac não sabia que era ele que ia ser sacrificado, né? Onde está o cordeiro para o sacrifício? Aí Abraão falou para Isaac: fica tranquilo, Isaac, Deus mesmo providenciará o cordeiro, né? Então, novamente, aí falando já a palavra de Deus, falando de Jesus, de quem seria Jesus, do que seria feito por Jesus. Então, ele mesmo, o Senhor Todo-Poderoso, ele mesmo, o Deus, é quem se sacrificou no nosso lugar, pagando pelos nossos erros, né? Então a nossa palavra hoje está falando a respeito do nosso Senhor Jesus, amém? E é só Ele que a gente deve toda adoração, é só a Ele que a gente deve toda adoração. Teve uma situação que está relatado no livro de Apocalipse, onde estava sendo revelado para João o que iria acontecer, e foi exposto ali um livro que estava lacrado com um selo que Deus tinha colocado naquele livro, e a gente precisava que aquele livro fosse aberto, né? E foi colocado ali, foi aberto assim: olha, quem é que pode abrir esse livro? Quem é que pode? De todos os seres existentes em todo o universo, todos os seres celestiais, todos os anjos, todos os homens que já tinham existido, todos os homens que estavam vivos, entre todo mundo que estava, quem é que pode abrir esse livro? Aí ninguém, ficou aquele silêncio sepulcral ali, a Bíblia fala, é um dos momentos que fala de silêncio ali no céu, né? Ficou aquele silêncio, e ninguém podia abrir aquele livro.
Aí diz que João, que estava tendo a visão, começou a chorar. Puxa vida, ninguém pode abrir esse livro. Eu não posso, ninguém pode. Ninguém pode dar as coisas que a gente precisa, ninguém pode revelar as coisas que a gente precisa saber. Não tem ninguém que é digno. E diz que João começava a chorar. Aí um cara bateu no ombro dele assim, um dos anciões, e fala assim: ei João, não chora não. Eis que o Cordeiro de Deus, se referindo a Jesus, né? Ele morreu por vocês. E ele é digno de abrir o livro. Então só a ele a gente deve honrar, só a ele a gente deve honra. O mesmo apóstolo João, quando estava tendo essas revelações, ele estava sendo ministrado, quem estava dando essas revelações para ele era um anjo. Um anjo é um ser poderoso, muito poderoso em relação a gente, ao que a gente é hoje. É um ser magnífico, um ser que a gente nem imagina direito como é que é. E esse anjo começou a falar para João essas coisas, dizer essas coisas para João. Aí João ficou maravilhado com aquele anjo, ele caiu de joelho na frente do anjo, ele falou, para adorar o anjo, né? O anjo, levanta aí, meu. Não faz isso não. Não me adora não, eu sou servo que nem você. Adore somente a Deus. É por isso que a gente tem que adorar somente a Jesus. Esse Jesus que a gente deve, que é digno de adoração. E a gente tem que tomar cuidado, porque algumas pessoas tentam ensinar que a gente deve adorar outros seres, outras pessoas. Algumas pessoas adoram anjos, por exemplo, e eles não são para ser adorados. Algumas pessoas adoram pessoas que teve vidas dignas, vidas santas. Eles são para ser honrados, respeitados, imitados, mas nunca para serem adorados. Por exemplo, isso aconteceu com o apóstolo Paulo, isso aconteceu com o apóstolo Pedro também. Ambos, e aconteceu com outros apóstolos, eles fizeram milagres em nome do Senhor Jesus, e as pessoas quiseram adorá-los, as pessoas quiseram prestar cultos a eles. E eles falam, não, para com isso, você não pode me adorar não, eu sou homem igual a você, né? Isso daí é para a glória de Deus, adore somente a Deus. Muitas pessoas, equivocadamente, a gente tem que respeitar as pessoas, elas adoram homens que foram bons, homens que foram santos de fato. Pedro foi um santo homem, Paulo foi um santo homem, né? O William é um santo homem, o Fábio, o Josias é um santo homem, mas não são para ser adorados. O Paulo, essas pessoas, você no máximo pode admirar e no máximo você pode imitar. Muitas pessoas, infelizmente, adoram de uma forma extraordinária Maria, que foi mãe de Jesus. Nós devemos honrá-la sim, a gente deve honrar porque ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, ela não é qualquer uma não. Ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus, mas ela mesma, quando foi escolhida para ser mãe de Jesus, e foi revelado para ela como é que Jesus ia nascer, ela pegou e falou assim: Senhor, eu sou tua serva, faça em mim o que o Senhor desejar, né? Faça em mim o que o Senhor quiser, faça da minha vida o que o Senhor quiser. Então ela mesma se colocou como serva, e as pessoas, elas são ensinadas a adorar de maneira que elas não deveriam. Adore somente a Deus, a palavra de Deus diz isso. Vamos até ler, vai lá em Apocalipse no capítulo 22, aquela situação, só uma delas, a gente poderia ler as outras também. Apocalipse é o último capítulo da Bíblia, Apocalipse capítulo 22. Diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 7, Jesus falando: Eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Versículo 8, Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Amém? Então é esse Jesus que a gente deve adorar, é a esse Jesus que a gente deve glorificar, é esse Jesus que a gente deve render as nossas vidas, como a gente cantou aqui, e é esse Jesus que a gente está aqui, que a gente veio hoje aqui para glorificar. Amém?
Então adore o Senhor, Ele que criou todas as coisas, Ele que sustenta todas as coisas, Ele que pagou o preço pelos nossos pecados, é Ele que nos vai colocar para conviver com Deus, né? E é interessante, Ele se fez carne e habitou entre nós. E aproveita que você abriu aí em Apocalipse, e vamos ler um outro versículo aí. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu ver aqui onde eu marquei. Eu não marquei, mas eu vou achar. No capítulo 21. É só voltar aí, nós lemos o 22. Então, a intenção de Deus, e Jesus se tornou carne, porque Ele quer habitar conosco. Lê aqui comigo. Apocalipse 21, versículo 1. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Diz aqui que naquela situação isso vai acontecer um dia. Diz assim: agora o tabernáculo de Deus habita com os homens. Quando fala tabernáculo, está dizendo corpo. Então, aquele Deus que se fez carne e habitou entre nós, aquele Deus que se tornou um homem, Emanuel, Deus conosco, a meta dele, a meta de Deus, desde que foram criadas todas as coisas, é no final das contas, ter uma grande família, que somos eu, que somos, e você, né? Que somos nós que vamos estar com Ele. Então está dizendo que Ele, pessoalmente, em corpo, né? Vai habitar conosco e vai morar conosco para sempre. Deus conosco, amém? Glória a Deus. Se coloca de pé.